Então, existe inteligência artificial e recurso tecnológico para resolver a maior parte dos problemas que a gente tem nas empresas. A questão é a gente se preparar, e aí a gente já está naquele pilar de pessoas, mais uma vez, se preparar com competências técnicas e comportamentais para usar a tecnologia da forma adequada. Estamos começando mais um episódio do BMV Cast, o seu podcast sobre brand, vendas e negócios. E hoje nós temos aqui um tema super especial, com um convidado também super especial. Eu vou dizer que é um convidado internacional. Tem pessoas que gostam de dizer intermunicipal, mas eu considero ele um convidado internacional. O nosso convidado é daqueles profissionais que falam de vendas com brilho nos olhos e também com o pé no chão. Filho de mecânico e de uma professora, aprendeu desde cedo que vender é servir. É de entender pessoas, resolver problemas e também gerar oportunidades. Hoje, ele é empresário, diretor comercial no Empolga Vitória, professor e mentor e compartilha mais de 2 décadas de experiência em vendas e liderança, ajudando empresas de todo o Brasil a estruturarem equipes e processos comerciais de alta performance. Seja bem-vindo, meu amigo Adriano Borges. Muito obrigado, Kleber. De vez em quando eu vou acabar soltando Blade aqui, pode? Pode soltar. Piada interna. Blade do Cerrado. Blade do Cerrado. Obrigado, irmão, pelo convite. Tamo junto. Prazer estar aqui com você. Vai ser ótimo bater esse papo aí, contar um pouco aqui do que eu passo aí para os nossos alunos, mentorados, girando o Brasil aí. E acho que um dos melhores presentes que o IPOG dá para nós, assim, já nos deu, é essa quantidade de boas pessoas que a gente conhece no caminho, né? O IPOG é uma escola, a gente aprendeu muito ali, né? Eu e o Kleber, pessoal, nós começamos há alguns anos a nossa trajetória profissional, de fato profissional, porque a gente se profissionalizou, foi ali, né? No IPOG, né? E o Kleber decidiu empreender, eu também decidi empreender e a gente continua se encontrando nessa caminhada. Obrigado por estar aqui. Obrigado você, Adriano. Acho que a nossa jornada ela é feita de pessoas que somam na nossa vida, né? E é sempre bom a gente ter pessoas que, de fato, entregam valor para nós. Eu acredito sempre que, de fato, o propósito é quando, de fato, você consegue somar na vida de alguém, né? Tanto você quanto outras pessoas também agregaram na minha carreira, me incentivando também a empreender. No primeiro episódio eu trouxe aqui o Carlos, né? E eu me lembro que ele falava: Kleber, você tem potencial, vamos avançar, tem uma sala aqui vazia, vamos empreender junto, vamos avançar. E isso fez com que, de fato, hoje, muitas dessas contribuições fizessem com a minha carreira alavancasse de fato, e tem muito ainda a se desenvolver, né? Adriano, queria entender um pouco mais da sua história, meu caro. O que de fato te fez chegar até aqui? Bora lá. Você já me apresentou um pouco aí, eu sou filho da Peixinha, que é uma professora do interior de Goiás. Eu sou do Iporá, como você disse, é internacional, né? Iporá é a capital do universo, meu amigo. É intergaláctico até, vai para além do internacional. E a minha mãe, desde sempre, priorizou a minha educação. Naquela época, a minha família não tinha tanto acesso financeiro e minha educação sempre foi escolas públicas, mas minha mãe sempre foi muito exigente com a minha educação. E meu pai, ele tem uma oficina de lanternagem e pintura no interior, lá em Iporá. Colocava ali para trabalhar de badeco ali na oficina. Depois de um tempo, eu tive algumas experiências assim comerciais lá. Quando eu era menino, eu já empreendi. Minha mãe fazia laranjinha para eu poder vender, né? Aqui no Goiás a gente chama de laranjinha, tal do chup-chup. O chup-chup, sacolé para alguns, mas para nós é laranjinha. Minha mãe fazia laranjinha, eu vendia aquilo ali. E depois ela quis me tirar disso. Ela falou: não, tá dando trabalho demais para você aqui, você tem que estudar. E naquele momento, eu comecei a trabalhar na oficina do meu pai como badeco, na oficina do meu tio como badeco ali, assistente na oficina. Eu era o pior funcionário deles, isso nunca foi meu forte. Rapaz, o trabalho braçal pesado nunca foi meu forte, não. Meu negócio é um trabalho mais intelectual ali, de estratégia e tudo. E aí eu me vi caindo na área comercial. Eu comecei a trabalhar como cobrador numa loja lá em Iporá, a Boa Compra. Fiquei amigo do dono dessa loja e num Natal lá precisava de mais gente, sempre começa assim, né? Falava, precisa de gente aqui para atender o excedente que aparece no Natal, na semana do Natal. Você podia vir
para sair da cobrança aí um período e vir para cá. E aí eu comecei a gostar da área comercial ali. Depois eu trabalhei no Autopeças e trabalhei tanto com cobrança quanto atendimento ao público ali no Autopeças, mas é um atendimento mais de balcão. E eu nunca tinha necessitado de aprender vendas de forma profissional. Mudei para Goiânia para poder fazer direito aqui. No meio da faculdade, eu quase tive que voltar para Iporá, por conta de condições financeiras mesmo, de me manter em Goiânia. Apesar de ser bolsista na faculdade, eu tinha que trabalhar para conseguir morar aqui e tudo. E o cara que eu trabalhava para ele estava atrasando meu salário, eu não estava conseguindo me manter aqui em Goiânia. E aí foi quando surgiu o IPOG. Eu passei no processo seletivo do IPOG, entrei ali, comecei como assistente de departamento comercial, depois me tornei vendedor e fui crescendo ali dentro do IPOG. No IPOG eu vi que era possível você se profissionalizar em vendas. Eu sempre gostei de vendas, mas não enxergava que isso poderia ser uma carreira. E por isso eu escolhi o direito. Queria ser advogado. Quando você mora no interior, suas referências são essas, né? Você vai ser advogado, médico, sim, dentista, você não vê outras possibilidades de carreira. Carreira melhor, trabalhando para alguém, é trabalhar no banco. Você trabalhar no banco, você tem um bom emprego. Ou ser um funcionário público. Ou ser um funcionário público. E eu nunca quis ser funcionário público. Então, eu pensei no direito para eu advogar. Era a minha vontade. Mas quando eu entrei no IPOG e comecei a enxergar que era possível você ganhar dinheiro com vendas e que existe um universo que a gente que muitas vezes mora no interior não tem acesso a ele, relacionado a uma venda mais complexa, uma venda mais consultiva, uma venda que de fato movimenta grana para as empresas. Porque eu vejo que tudo numa empresa só acontece porque uma venda aconteceu. Sim. Nada acontece numa empresa até que uma venda aconteça. Se a empresa não vende, ela quebra. Exatamente. Se a empresa não vende, ela quebra. Então, existem pessoas que trabalham com vendas e pessoas que dão suporte para quem trabalha com vendas. Não que o seu trabalho no financeiro, no marketing ou em qualquer outra área da empresa não seja importante, mas ele só é válido se a empresa estiver vendendo. Se ela não vender, ela vai fechar. E aí, quando você começa a enxergar isso e entender que existe um caminho para se fazer isso, estudar vendas e profissionalizar nisso, você acaba ficando bom se você se dedicar para aquilo. Eu fui ficando bom nisso, o IPOG me colocou para treinar os times de vendas que entravam. Então, desde final de 2009, início de 2010, todos os vendedores que entraram no IPOG passaram por treinamento comigo. E eu comecei a me apaixonar por essa linha de treinamentos. Me mudei para Vitória em 2013, que foi quando a gente abriu a unidade lá, eu e o Marcos. O Marcos é meu sócio, trabalhou comigo no IPOG aqui e a gente abriu a unidade de Vitória. Fomos para Vitória, dedicamos lá, o negócio foi crescendo. A gente, nessa trajetória aí de alguns anos no IPOG, a gente abriu em 2013, de lá para cá já foi mais de 45 milhões faturados. Então, a gente implantou uma operação de inside sales lá, ou seja, de vendas por telefone, vendas remotas, né? Quando nem tinha esse termo bonito, inside sales, a gente vendia por telefone sem saber que se chamava isso. Né? E de lá para cá essa operação cresceu muito, mas eu continuei sempre gostando muito de dar treinamentos. E aí quando veio a pandemia, eu falei, cara, me sobrou tempo, eu vou começar a dedicar a atender essas demandas que surgem para mim, que eu dispenso, que é de treinamento numa empresa, de consultoria na área comercial. E aí eu comecei a pegar esses projetos, montei um curso que hoje é comercializado pelo IPOG, tem outros projetos também. Hoje eu faço projetos personalizados para algumas empresas. 2 semanas atrás eu estava na Autoglass lá, tocando uma mentoria na área de negociação para um time de 80 negociadores, compradores deles lá. A gente fez uma imersão e depois está tocando essa mentoria. Então esse é um pouco da minha trajetória e de como que eu cheguei em vendas. E eu acho que no meio desse caminho eu aprendi que vendas é sobre gente. Eu aprendi com vendas a lidar com a vida. Porque eu acho que é tanto não na cabeça que você vai aprendendo a lidar com ele e a vida tem disso. Nem tudo que a gente quer realizar, a gente consegue realizar de imediato. Você tem que ter um certo nível de perseverança. Perfeito. E vendas ajuda a perseverar. Né? Quando você aprende vendas, você aprende a lidar melhor com a vida. Eu acho que esse é um dos principais aprendizados que eu tirei em vendas. Perfeito. Adriano, você que é um cara que tem muita experiência na área de vendas, há muito tempo vendendo, negociando com vários perfis de clientes. E hoje, o que nós percebemos, principalmente trabalhando dentro da área comercial, que existe parece ser uma coisa óbvia, que a empresa ela precisa vender, mas muitas empresas hoje não têm um processo ou não têm uma estrutura comercial muito bem definida. É uma coisa muito empírica. As pessoas estão em uma posição, mas elas não sabem o que de fato estão fazendo ali. Elas sabem que tem um produto e o serviço que elas precisam vender, mas não existe um processo, não existe um método.
Hoje, quais são as dicas práticas que você tem para trazer para os nossos ouvintes, para quem de fato quer estruturar um departamento comercial, ter uma estrutura comercial que de fato vende? Boa, vamos lá. Kleber, eu acho que isso é o mais comum, você está certo. Quando você entra na estrutura de uma empresa, raramente você vê processos claros, você vê o comercial sendo visto de uma forma profissional. Eu contrato pessoas que vão atender o público, muitas vezes cada um atendendo de um jeito. E aí você busca trazer uma pessoa, e normalmente no processo seletivo as empresas tentam buscar um super-herói, que é o cara que ele vai tocar isso aqui porque ele tem uma habilidade inata para poder fazer isso. E aí isso nunca esteve tão longe da verdade. Assim, a habilidade inata em vendas, ela não é necessária. Vendedor não nasceu para aquilo, o vendedor se desenvolve. Então, vendas é ter um método, advogado, um médico, um engenheiro. Exatamente, sim, da mesma forma. Então, é possível você estudar vendas, aprender método e processo para trabalhar. E do ponto de vista de se desenvolver como vendedor, não é necessário você ser uma pessoa mais extrovertida. Eu conheço pessoas introvertidas, introspectivas e que têm muito resultado em vendas. Inclusive, uma das pessoas que mais tiveram resultado dentro do IPOG, mais teve resultado dentro do IPOG, ela era super tímida. Entrou lá, ela era uma secretária e começou a dar um resultado absurdo. Secretária de diretoria e começou a dar um resultado absurdo no comercial. Sim. Então, o que precisa para estruturar um comercial? Se você contratar a maior consultoria do mundo, pegar uma PwC da vida ou uma outra dessas gigantes aí, ou se você contratar um consultor freestyle ali, mas que se preze, que tenha método e processo, você vai perceber que ambos vão olhar para 4 pilares dentro de uma empresa, que é pessoas, processos, gestão e tecnologia. É provável que você encontre um método diferente disso, porque às vezes as pessoas unem gestão com processos ou gestão com tecnologia e falam que é um tripé, mas são esses 4 pilares que vão ser analisados dentro de uma empresa. Do ponto de vista de pessoas, é necessário eu ter pessoas que tenham uma mentalidade adequada, que tenham competências tanto técnicas quanto comportamentais muito alinhadas, que tenham um nível de execução adequado, porque nada adianta eu ter a estratégia certa se o nível de execução não acontecer. E aí eu executo o que eu preciso executar numa quantidade que não é adequada, o resultado também não vai ser o adequado. Sim. Então é necessária execução. Então pessoas é um ponto. Processos. Eu preciso ter método de vendas, eu preciso ter processo de vendas e existe diferença entre os dois, eu já trago isso. Eu preciso ter uma rotina estabelecida para o vendedor e para a empresa como um todo. Então, existem processos da empresa também que precisam ser muito bem alinhados. Quando a gente fala do ponto de vista comercial dentro de processos, existem 2 pontos, o método de vendas e o processo de vendas. O método de vendas é tudo aquilo que eu executo quando eu estou relacionando com você. Se a gente tiver 10 conversas até você fechar o seu contrato, nas 10 conversas, elas vieram de uma estrutura lógica, que é o meu método de atendimento. Muitas empresas, e aí você como cliente, nós como clientes, a gente vive isso todos os dias, você tem em muitas empresas a percepção de que você fez um negócio com a empresa, foi super legal, a forma que você foi atendido foi bacana. E aí você volta na empresa depois de um tempo e parece que você está dentro de outra empresa, não é a mesma empresa que está te atendendo, porque a pessoa está te atendendo outra pessoa te atendeu de um jeito completamente diferente. Isso é falta de método. Sim. Método, ele padroniza a experiência que o cliente tem com a sua marca, com a sua empresa. E um método, ele é pensado com etapas, passos claros que vão possibilitar você ter mais sucesso naquele atendimento, naquela conversa de vendas, naquela negociação. Então, o objetivo principal de um método é aumentar a sua taxa de conversão. Então, o método é tudo que eu executo a cada reunião, a cada atendimento pelo WhatsApp, a cada atendimento por ligação, toda vez eu vou estar executando um método. Ele tem as etapas de abordagem, de levantamento de necessidades ou qualificação e diagnósticos, algumas terminologias vão mudar o nome. Eles têm a etapa de apresentação, né, onde eu vou apresentar minha solução ou proposta de valor, agrego valor naquele momento que eu estou apresentando para o cliente. Tem a etapa de negociação, onde eu vou apresentar meu preço, lidar com as objeções que podem surgir, eu vou aplicar um fechamento, vou fazer follow-up. Tem 10 etapas em um método de vendas, que é preparação, planejamento, prospecção, abordagem, diagnóstico, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda, follow-up e pós-venda. Então,
essas etapas precisam estar presentes dentro de um método. Quando a gente fala de processo de vendas, a gente está falando de um funil de vendas. Nada mais é do que a representação da lógica da jornada que o seu cliente passa contigo. Do primeiro ponto de contato que ele tem com a sua marca até ele sair daqui com o contrato fechado ou perdido, porque às vezes a pessoa não é qualificada, não vai fazer sentido a gente fazer negócio. Então, toda essa jornada que ele passa por dentro da empresa ali, isso é o seu funil de vendas e é o seu processo de vendas. E essas etapas também, existe uma etapa de prospecção, que são as pessoas que eu vou prospectar, que eu vou entrar em contato. Existe uma etapa que é de conexão, existe uma etapa de negociação, existe uma etapa de pós-venda dentro do funil. E muitas vezes existe o formato de funil que algumas empresas aplicam, que é o funil ampulheta, né? Que depois que eu fecho o contrato, eu ainda expando o relacionamento para gerar mais indicações e tudo. Então, cada empresa vai adaptar o seu funil de acordo com a realidade da sua empresa e do seu perfil de cliente. Isso é o funil de vendas. Esses dois pontos são os processos mais importantes dentro de uma empresa quando você olha para a parte comercial. Uma loja, por mais que não exista uma negociação complexa, as pessoas entram, visualizam um produto, como por exemplo uma roupa, um calçado, mas existe uma jornada que aquele cliente passa ali por aquela loja, desde quando ele é impactado pelas promoções, campanhas, até ele fechar. E no caso do interior, por exemplo, muitas vezes existe o carnezinho que o cara compra ali e parcela, né? Então aquela jornada dele ir pagar o carnê na própria loja é uma forma dele poder vender novamente e faz parte de uma estratégia de funil daquela loja também. Então é pensar na jornada que você quer proporcionar para o cliente, mas também olhando para a jornada natural que esse cliente percorre quando ele vai procurar esse tipo de negócio. Aí a gente fecha os dois processos mais importantes. Além disso, a gente precisa de gestão. Gestão é definir a melhor estratégia, escolher a forma com que a gente vai impactar o cliente, gerenciar o time, quais as rotinas que a gente vai ter de reuniões, de feedback, o que a gente vai olhar. Processo de contratação de vendedor. Todos os processos. Treinamentos, feedback contínuo, melhoria contínua, né? Você olhar para o resultado, para os indicadores. Indicadores é crucial no modelo de gestão. E aí a gente já entra um pouco em tecnologia também, porque se eu não trago a tecnologia para dentro do negócio, como que eu tenho a certeza de que o indicador está batendo? Eu vou perguntar para as pessoas e cada um fala da cabeça? Dados, né? Exato. Então eu preciso de ter um CRM estruturado. Na verdade, não necessariamente um CRM, a depender da empresa, ela vai... porque o CRM ele é muito mais sobre mentalidade de CRM do que sobre um sistema em si, né? É você ter mentalidade de CRM e o papel de pão vai te atender para você poder fazer o CRM. Porque se você anota na agenda o dia do aniversário do seu cliente, a data que ele fez a compra, e lembra ele de que, olha, tem um mês e agora você já está perto de renovar, está na agenda de papel. Você não está deixando de fazer CRM. Você está dando feliz aniversário para o cara? Feliz aniversário, muda alguma coisa? Não. Mas se você quiser fazer, é importante, a pessoa pode se sentir próxima da sua marca, depende da estratégia de cada negócio. O ponto é, você pode usar um papel de pão para poder fazer CRM, mas a tecnologia ajuda muito. E aí entra um ponto importante quando a gente olha para a empresa como um todo. Tecnologia é meio, não é fim. A gente costuma querer resolver todos os problemas de uma empresa trazendo uma nova ferramenta, um novo software, seja um ERP para cuidar da gestão ou um CRM para melhorar o relacionamento com o cliente, né? Mas o ponto é, a tecnologia sempre vai ser meio, ela não vai ser fim. Você tem que criar um processo estruturado. Então, todos os outros 3 pilares, eles são muito importantes. Então, esses 4 pilares não é um ou outro, é um e outro para eu poder ter uma boa estrutura comercial. Eu vejo que são esses principais pontos. E do ponto de vista de tecnologia, é você conseguir construir dashboards, ou seja, painéis onde você analisa todos os dados da sua empresa numa tela, ter um CRM, uma ferramenta, um sistema de gestão que permite você confiar naqueles dados e analisá-los de forma fidedigna. E também automatizar o trabalho, porque não é do ponto de vista de substituir o homem por máquina, mas de deixar o homem mais produtivo a partir da máquina. Inteligência artificial está aí para isso, dá para a gente acelerar e muito o nosso nível de produtividade. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, tem um aparelho grudado aqui no meu celular, escutando tudo que a gente está falando e transcrevendo para mim, que vai me trazer insights de conteúdos que eu vou construir para as minhas redes sociais depois.
vai sair insights de conteúdos que eu posso fazer em collab contigo. A gente pode fazer um carrossel em collab por conta de algo que estava sendo escutado agora, transcrito, e depois eu posso utilizar a inteligência artificial para me trazer insights do que a gente vai colocar naquele conteúdo. Então, existe inteligência artificial e recurso tecnológico para resolver a maior parte dos problemas que a gente tem nas empresas. A questão é a gente se preparar, e aí a gente já está naquele pilar de pessoas, mais uma vez, se preparar com competências técnicas e comportamentais para usar a tecnologia da forma adequada. Acho que são esses 4 pontos aí principais. Perfeito. E essas skills, eu acredito que sempre quem trabalha com vendas, ele é um profissional que precisa estar antenado, estudando todos os dias, né? Ele precisa entender sobre todo esse processo, esses 4 pilares que você trouxe, né, que são extremamente importantes. E hoje, obviamente, uma das competências que tem sido mais exigida é justamente o contexto da tecnologia, mais especificamente a ideia da IA, né? Então, existe hoje um dado que hoje as empresas pagam 20% a mais das pessoas que usam a tecnologia, que está equiparada também a quem já possui mestrado, né? Então, dentro desse contexto, hoje, a maioria das empresas, Adriano, tem uma dificuldade que é justamente no topo do funil, que é essa geração de oportunidade, de trazer pessoas para a base. Como que você percebe, principalmente, esse ponto estratégico da prospecção ativa de clientes? De como eu posso trazer mais clientes para a minha base e, principalmente, utilizando a IA para potencializar a geração de oportunidades e trazer leads mais qualificados? Bora falar disso. Cara, eu acho que a prospecção, ela é o que mais dói para as empresas, para a maioria das empresas. Quando eu inicio uma aula da formação em vendas, por exemplo, no início da aula eu faço um alinhamento de expectativas, para eu poder entender quais são as expectativas das pessoas que estão ali. E sempre, eu acho que 60% das pessoas que estão na turma, sempre cerca de 60%, 70%, vem a demanda de que quer melhorar a prospecção. Então é dor em todas as empresas, porque a geração de demanda ela é desafiadora principalmente porque você é rejeitado no momento que você está prospectando. E lidar com a rejeição é meio que desafiador. Então, um dos pontos mais difíceis para profissionais que não trabalham com vendas se verem como vendedores, como, por exemplo, médicos, contadores, advogados, é porque a rejeição ela beira o absurdo se você quer acelerar os seus resultados comerciais. Sim. Então, lidar com a rejeição é importante. Então, do ponto de vista de prospecção, criar estratégias para blindar a sua mentalidade é um ponto. Mas a gente não vai focar nisso aqui, a gente vai trazer mais processos. Como que eu prospecto, onde que eu acho essas pessoas, como que eu posso usar a tecnologia para isso. E aí tem vários caminhos, cara. O que eu mais gosto, e eu ensino isso para as pessoas, para os meus mentorados, é usar uma visão de quadrantes para prospecção. Porque quando você vai ver conteúdos na internet falando de prospecção, tem muita gente na internet e muitos gurus que nunca venderam na vida ensinando. De vez em quando aparecem uns perdidos desse, mas as pessoas costumam falar que você não tem que depender de indicação, se você foca em indicação, seu negócio está morto. Então, acho que as pessoas costumam ser muito sensacionalistas e eu não gosto disso, porque indicação é a melhor coisa que você pode ter para um negócio. E também é um estilo de prospecção. Você já fechou quantas pessoas que eu te indiquei. Sim, e é um estilo de prospecção. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode proporcionar para o nosso negócio é criar um sistema onde consistentemente você está recebendo novas indicações. Então essa é a primeira estratégia. Quando a gente olha para quadrantes da prospecção, existem pessoas que me conhecem e conhecem a minha empresa, existem pessoas que me conhecem o Adriano, mas não conhecem a minha empresa. Tem pessoas que conhecem a minha empresa e não me conhecem, e pessoas que não me conhecem e nem conhecem a minha empresa. Quando as pessoas vão fazer estratégias de prospecção, elas querem focar só nesse último, que é o cliente frio, que não me conhece nem conhece a minha empresa. Só que tem esses 3 quadrantes aqui ao redor que dá para eu poder trabalhar com essas pessoas também. Então, para quem me conhece e já conhece a minha empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma estrutura em que aumente o número de indicações. Então, a primeira estratégia para prospectar mais, cria um programa de indicações. Você criando um programa de indicações, onde você proporciona para o seu cliente algum benefício para ele te trazer novas indicações, permite você acelerar isso. Agora, eu vejo muita gente, às vezes quando eu estou até na aula, a pessoa traz para mim, não, mas eu já trabalho com indicações. Me fala como que você trabalha. Não, as pessoas me indicam e eu entro em contato. As pessoas acham que, pelo simples fato de eu ser bom, você vai me indicar. Se eu não te lembrar
que eu gostaria que você me indicasse, você não vai lembrar, amigo. Você conhece gente o tempo todo e da sua trajetória pelo IPOG, viajando aí para tudo quanto é lugar, você vai conhecer diversos professores que fazem a mesma coisa que eu, que trabalham com consultoria comercial, que trabalham com mentoria, que estrutura processos comerciais dentro de empresas. E se eu não estou próximo de você para continuar sendo a lembrança mais recente na sua cabeça, você vai acabar indicando outra pessoa e não eu. Você vai acabar indicando outro negócio e não o meu. Então, o seu negócio precisa estar o tempo todo focado... Vivo, né? Vivo. Na mente das pessoas. Vivo na mente das pessoas e focado em solicitar novas indicações. Agora, não é o tempo todo eu te falando, Kleber, tem alguém para me indicar? Kleber, tem alguém para me indicar? Não, tem que criar contexto para isso. De tempos em tempos, eu vou entrar em contato com você e vou falar, Kleber, tem um tempo que você não compra com a gente aqui, eu posso já focar nisso para poder te vender de novo. Sim. Mas eu aproveito esse mesmo momento, Adriano, nesse momento não está fazendo sentido para mim e tudo. Kleber, aproveitando que a gente está conversando, cara, quando a gente negociou e conversou contigo, você estava passando por isso, por isso, por isso. E talvez você conheça outras pessoas que estão passando por isso nesse momento. Seria ótimo a gente poder ajudar essas pessoas também. Você tem alguém em mente que a gente possa entrar em contato, alguma empresa, algum negócio, alguma pessoa? Promover isso consistentemente é o que vai acelerar o número de indicações que você vai receber. Porque se eu faço isso para o Kleber, eu faço para a Cláudia, eu faço para a Juliana, eu faço para o Marcos, o tempo todo alguém vai estar me indicando alguém. E existem empresas que fazem isso de uma forma estruturada e vivem praticamente de prospectar indicações, como, por exemplo, a Prudential. A Prudential é uma empresa de seguros de vida que existe um método para você sempre estar obtendo novas indicações. Existem empresas que criam programas de indicação. Por exemplo, a Resultados Digitais, que é a dona do RD Station, foi comprado pela TOTUS. A RD Station é um sistema de marketing e de vendas. A Resultados Digitais, eles sempre tiveram um programa de indicações. Eles descobriram que se tivessem agências parceiras, agências de marketing, que seriam parceiras deles de negócio, essas agências indicariam clientes o tempo todo que usariam a ferramenta, porque os clientes da agência precisam se profissionalizar e uma das formas de se profissionalizar é trazer tecnologia, trazer ferramental. Por que não ser a minha tecnologia e não outra? Vou preparar essas pessoas para eles implantarem o RD e a partir disso eles vão me indicar. Então, criar programas de indicação ajuda muito. Quando eu trabalhava no Autopeças, em Iporá, o Zé Luiz, que eu aprendi muito com o Zé Luiz, foi meu patrão. O Zé Luiz, ele era ótimo em se relacionar com os mecânicos. Porque quem que compra a peça da gente é o cliente final que vai pagar para a gente. Mas é através do mecânico, o Autopeças, que ele recomenda. Ele valida, né? Ele vai validar. Então a gente vendia muito no Autopeça, e era o Autopeça que mais vendia na cidade, por conta do relacionamento que se tinha com os mecânicos. E aí como que se estruturava esse relacionamento? Hora ou outra o Zé visitava a oficina do cara. Quando o cara visitava o Autopeças, ele falava, não, espera aí um pouquinho, vou comprar uma coca geladinha para nós. Aí comprava a coca, você já lanchou? Não, vou comprar um salgado aqui na padaria. Quantas vezes esse cara ia lá no Autopeça? Não era sempre, muitas vezes era o cliente dele ou ele ligava para a gente levar. Então, no momento que ele ia, você comprava uma coca, um salgado, alguma coisa, o cara já confraternizava um pouco com você, chegava outro mecânico, fazia isso lá. E de vez em quando o Zé ia até a oficina do cara. Para o cara era um prestígio o Zé Luiz estar indo lá na oficina dele. Aproveitava, levava um brindezinho, fazia calendário de final de ano para poder levar lá para o cara. O cara queria ter o calendário, né? Antigamente, os calendários de autopeça era um monte de foto de mulher de biquíni, mulher pelada, você chegava na oficina e tinha aqueles negócios. Aí os do Zé era mais sério. Aí ele colocava carros, né? Ele colocava alguns carros bonitos ali no calendário e aí a gente passava entregando aqueles calendários. E todo final de ano, o Zé fazia uma festa para todos os mecânicos da cidade. Um churrascão, bebida por conta, chopp geladinho, o pau quebrando. Os mecânicos ficavam doidos, abraçava e gritava e cantava junto com o cantor. Relacionamento com o seu cliente. Então, crie algo que promova relacionamento e pense em recompensar o seu cliente de alguma forma. Os clientes dos mecânicos tinham um desconto maior no Autopeça do que se você chegasse direto no balcão. Então, a gente fortalecia o relacionamento do cliente do cara com o mecânico.
E por que que isso é bom? Porque o Autopeças, naquela época, quando eu nem entendia de vendas de forma profissional, já estava fazendo o que a gente chama hoje de sucesso do cliente. Você pensar no sucesso do seu cliente. Quem que é meu cliente? O mecânico. O que que é sucesso para ele? O cliente dele voltar. Se o cliente dele voltar, é sucesso para ele. Ele vai aumentar o faturamento da oficina e ele vai continuar comprando mais comigo e vai me trazer novos clientes. Então, o Zé Luiz ajudava esse cara a vender mais. Que forma? Proporcionando um desconto, trazendo material de ponta. Se vai ter um treinamento na fábrica dessa peça aqui, eu vou indicar alguns mecânicos para poder ir nesse treinamento. Eu vou promover um treinamento aqui na cidade e vou convidar os mecânicos para participar. Você eleva o nível de profissionalismo daquele pessoal. Então, pense em estruturas assim para sua empresa que você vai acelerar as indicações. Agora, das outras formas de se vender, muitas pessoas falam, e até dias atrás um cara veio comentar no meu Instagram uma coisa que eu falei, cara, é engraçado, né? Quando você tem... Ford tinha uma frase assim, se você acha que pode ou que não pode, em ambos os casos você está certo. Porque quem acha que pode vai conseguir conquistar aquilo. Ele pode tentar várias vezes que ele vai conseguir atingir aquele objetivo. Quem acha que não pode, ele vai tentar uma vez e vai desistir, porque ele já achava que ele não podia. Um cara veio comentar num post meu lá, falando assim, não, era um post sobre vender para amigos, conhecidos, pessoas do seu relacionamento. E eu trago no post que muitas vezes as pessoas não compram de você por culpa sua, porque quando você está com seus amigos, muitas vezes é só farra, conversa de vida pessoal e tudo, e as pessoas nem sabem direito o que você faz. E aí depois você fica chateado que ela comprou de outro, mas ela nem sabia o que você fazia direito. E aí o cara vem e comenta no post assim, mentira, o seu amigo nunca vai comprar de você porque as pessoas não querem te ver melhor do que elas. Eu falei, rapaz, eu não queria ser do grupo de amigos desse cara, não. Assim, é questão de mentalidade. Você tem um amigo desconfiado. Rapaz, véio, você tá doido, você é mais desconfiado que cachorro na canoa. E aí o que vai acontecer na vida desse cara? Ele vai atrair exatamente esse tipo de gente. Exatamente. Exatamente o tipo de pessoa que não dá pra você confiar, que não dá pra você contar. Quantas vezes você já me indicou? Quantas vezes eu te indiquei? Várias vezes. E se eu fosse comprar de alguém, por que eu não compraria de você? Para mim não tem outra coisa que faz mais sentido do que eu comprar do meu amigo. E eu acabo me cercando de pessoas que fazem a mesma coisa. No dia que você precisou de uma ajuda para poder estruturar um treinamento, a gente bateu um papo de quase 2 horas. Porque você lembrou que eu poderia te ajudar naquilo. E no dia que você precisar de uma consultoria comercial, eu acredito muito que você vai pensar em mim. Por quê? Porque essa é a energia que a gente está emanando para o mundo. Então, o outro ponto é você mostrar para os seus amigos o que você faz. Então, crie uma lista. 3 listas que você vai criar. Você vai criar uma lista de todos os seus amigos que têm potencial para ser seu cliente e vai marcar um café ou um papo que seja uma ligação, não necessariamente um café. Então, a primeira lista é dos seus amigos que têm potencial para ser seus clientes. A segunda lista são dos seus amigos que têm potencial de te gerar indicações. Explica o que é o seu negócio, quem que é o seu perfil de cliente e fala, Kleber, eu tenho buscado empresas que têm esse perfil e você atende diversas empresas. Você tem alguma em mente que você acredita que tem sinergia com o que eu trabalho e que você poderia me recomendar? Vai vir algumas na sua cabeça ou não, mas o fato é, agora você sabe, no momento que surgir, que cair no seu colo, você vai falar, eu tenho a pessoa certa para poder te indicar, e vai me indicar. Então, as pessoas que têm potencial de gerar indicações para mim, mesmo que não tenha potencial de ser meu cliente, ela precisa ser comunicada sobre o que eu faço. E ela precisa entender que eu gostaria de receber indicações dela. Essas 2 listas são importantes. A terceira é listar amigos de amigos e pedir uma apresentação. Eu tenho vindo mais a Goiânia. Você tem um relacionamento de longa data aqui em Goiânia. Eu tenho grandes amigos em Goiânia, você faz parte deles. E esses amigos meus, todos eles vão ser contatados porque existem empresas que eu sei que você tem acesso e que eu quero ser apresentado. Então eu vou listar essas empresas e eu vou reunir com você e vou pedir uma apresentação. Falar, Kleber, eu vi no seu Instagram que você postou com a empresa tal, com o cara que é gerente da parte de desenvolvimento dessa empresa aqui. Me conecta com essa pessoa, o nome dele é Paulo, da empresa tal, mora lá em Rio Verde, conecta para mim com essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai fazer questão de me conectar. Por quê? Porque eu venho de uma trajetória onde eu sempre prezei pelo meu nome e faço negócio com honra. Então meus amigos vão sempre fazer questão de me indicar. Então se você
tem essa percepção de que seus amigos nunca vão comprar de você, isso vai acontecer na sua vida. Mas se você tem a percepção de que seus amigos podem ser motor, uma alavanca para acelerar seus resultados, eles também vão ser. Vai ter o invejoso, vai ter a pessoa que vai desejar. Existe, né? Sempre vai existir, meu amigo. Mas assim, você faz igual aquele meme que aparece de vez em quando no Instagram, vai tirando a energia ruim assim, ó, vai tirando. Tem um cara dançando e fazendo assim, ó, sai energia ruim, sai não sei o quê. Vai sair, cara. Você vai se blindando disso. A energia boa, ela sempre vai ser maior do que as outras, né? Eu acho que o mundo é muito mais de gente boa do que de gente ruim, né? E assim, a gente precisa, de fato, construir esse ecossistema, né? Que tem muito a ver com essa característica da lembrança, né? Quando nós falamos sobre lembrança, nós falamos sobre marca, né? Sobre brand, né? Principalmente a característica do vendedor que está relacionada à sua marca pessoal. Perfeito. Na sua percepção, Adriano, quais são os pilares importantes para você construir uma marca pessoal forte? No sentido de, eu acredito sempre que as pessoas, primeiramente, elas vão te ouvir porque elas gostam de você, elas vão dar abertura para te ouvir, mesmo que elas não comprem de você. Mas se elas achar que você é uma pessoa interessante, elas vão te ouvir. E elas vão comprar de você quando, de fato, elas se sentirem confiança e entender, de fato, que aquela solução faz sentido para ela naquele momento. Para você, quais são esses, de fato, esses pilares importantes do seu contexto e também na sua vivência para se construir uma marca forte, uma marca pessoal que, de fato, gera valor e gera vendas? Perfeito. Cara, excelente pergunta. Não apenas para uma empresa... Porque as pessoas elas olham para o mercado de uma forma geral e entendem empresas como empresas maiores que têm departamentos, isso é uma empresa. Eu, enquanto médico, enquanto advogado, enquanto contador, muitas vezes eu não me vejo enquanto empresa. Então, independente do nível que você está, se é uma empresa mais estruturada ou se é uma empresa, quando você quer acelerar seus resultados comerciais, eu vejo que tem alguns pilares que têm que ser cuidados para você construir sua marca. O primeiro deles é você cuidar da sua imagem pessoal, a forma com que você se veste. Profissionalmente, você vai me ver sempre vestido de uma forma meio que parecida. Ou eu estou de camisa, ou eu estou de camiseta preta ou outra cor, mas a maior parte das vezes com um blazer. Em ambientes como esse, em ambientes de reuniões, eu sempre vou estar com um blazer, vou estar um pouco mais arrumado e bem apresentado. Por quê? Para o estilo de empresas que eu atendo e para o tipo de profissional que eles procuram, esse estilo representa bem o que eles esperam. Certo. Então, você se preocupar em como seu cliente quer te ver é o principal ponto assim, da imagem pessoal. As pessoas elas vão comprar você pela imagem que você representa, do ponto de vista do que você veste, do que você mostra. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é a autenticidade. Existe um monte de gente que ensina vendas. E existe o Adriano que ensina vendas do jeito do Adriano. Tem gente que vai querer aprender com outras pessoas, tem gente que vai querer aprender com o Adriano. Isso é conexão, né, Adriano? Exato. Então a autenticidade ela é crucial. Você faz consulta no decorrer da sua vida com diversos médicos. Existem alguns que você vai se conectar e outros que você não vai se conectar. E existem vários que você se conecta por motivos diferentes, porque normalmente eles são autênticos. Eles não estão tentando imitar outro médico. Ele está tentando ser ele como médico. E aí você se conecta com uma pessoa de um jeito, com outra de outro. Então, cada um tem seu diferencial único. E eu acho que isso se dá através da autenticidade. Eu sou o cara que fala palavrão dentro da sala de aula. Diferente do nosso amigo Milton Marinho, que é um lorde nas palavras e fala algumas palavras muito difíceis e super engraçado também. Eu costumo ser engraçado, brincalhão dentro de sala de aula, mas falando simples, falando palavrão, falando nós vai... Eu sei que jeito que fala certo. Eu falo errado de propósito. Não é errado, é goianês. É a minha assinatura. E tá tudo certo. Sua identidade, né? É a minha identidade. Isso se tornou minha identidade. Então, acho que esses dois pontos é importante tanto para uma marca pessoal quanto para uma marca como um todo, né? Você cuidar da forma com que o cliente vai te ver. Então, a imagem disso. Quando você faz um posicionamento de branding, e a gente já acompanhou alguns projetos juntos, você cuida da estética da marca muito bem. Porque a loja tem que representar o que você quer transmitir no manifesto da sua marca, né? Você cuida muito bem disso. E assim são as pessoas. As pessoas elas têm que transpor na vestimenta, na forma com que ela se comporta, isso. Segundo ponto, a comunicação tem que ser autêntica. E o terceiro,
eu diria que também é a comunicação, mas não no sentido da autenticidade, mas no sentido de aprender a construir narrativas, aprender a conversar, aprender a ter uma conversa persuasiva, aprender a usar as palavras corretas para os objetivos que você tem. Eu acho que esses são os pontos centrais. Você ter autenticidade, cuidar da imagem pessoal e cuidar da comunicação. E para aprender comunicação, dentro de venda você aprende e aprende na luta, que você vai levando não na cabeça e descobrindo o que é que melhora. Mas, cara, na minha trajetória, eu acho que eu já fiz três a 5 cursos de oratória. Oratória, especificamente, eu fiz 3 formações em oratória. Só que teve outros cursos que foi de comunicação também. Eu devo ter feito uns 5 cursos, assim, só para me ajudar a comunicar. Para me ajudar a liderar melhor, eu fiz uma formação em coaching. Muita gente fala mal de coaching sem nem saber do que se trata. E a formação em coaching ela é uma base muito forte de uma boa liderança, né? Você saber fazer perguntas para as pessoas, para desenvolver essas pessoas, é o papel de um líder. Sim. Então, dificilmente um líder não é um coach. Agora, dentro da empresa, com foco no time dele. Ele é um treinador, né? É um treinador, exato. Então, coaching ajuda na comunicação, a ter mais clareza na sua comunicação. Uma boa formação em coaching, obviamente, porque tem coisa aí que ensina hipnose e mais um monte de coisa dentro de uma formação em coaching que não tem nada a ver com coaching, né? Cursos de oratória, teatro. Teatro é algo que ajuda demais, ajuda você a se soltar, ajuda você saber se posicionar, se comunicar com mais clareza. Eu acho que esses 3 pontos centrais é isso. Tem a característica da postura corporal, né? Total. Tem uma psicóloga chamada Amy Cuddy, talvez eu já tenha visto falar dela. Ela trata uma característica chamada Power Poses, que fala sobre a postura. Ela diz o seguinte: mesmo que você não seja, mas se você imagina que você é isso que você projeta. Ou seja, se eu estou na frente de um cliente que para mim é um desafio grande, etc. Mas você se posiciona, você mentaliza que de fato você domina aquele assunto e apresenta esse assunto com clareza e objetividade. Porque é muito comum também as pessoas dominarem um assunto, mas por falta de postura, ela não consegue transmitir aquela informação de uma maneira clara e objetiva. Então, o posicionamento da marca ele está muito relacionado a esses pilares que você citou, mas principalmente de como que você quer ser percebido. Perfeito. E isso tem que ser intencional. Intencional, totalmente intencional. É um processo que você faz. Então, não é intuitivo, não é empírico, é intencional. Então, eu estudei, eu quero gerar essa percepção, eu quero gerar essa construção. E principalmente quando você está vendendo, é importante que você transmita confiança para o seu cliente. E que, de fato, o cliente ele não é o seu adversário. É alguém que está ali, teoricamente, compartilhando muitas vezes bens em comuns, né? Cada um, né, querendo conquistar algo naquele sentido, principalmente no processo de negociação, né? Mas é importante que ele perceba que você, de fato, tem aquela relevância que você pode entregar aquilo que você está comunicando e prometendo. Perfeito. Quando nós pensamos nessa característica comportamental, você falou inicialmente, principalmente, um ponto importante sobre objeções, né? Que a objeção não é um não sobre você, mas muitas vezes um não sobre a situação. Mas vamos entender que aquele cliente, muitas vezes no processo, aquele lead, no processo de prospecção, ele te deu a abertura. Mas nesse contexto de abertura vem um contexto de objeção. Ou seja, muitas vezes a objeção não é um não. O cliente está colocando uma barreira para ele conseguir aquela solução de uma maneira muito mais objetiva e mais clara e também defendendo os interesses dele, né? E como nós podemos lidar principalmente com as objeções? Nós passamos pela barreira da rejeição, o cliente deu abertura, mas agora ele tem uma objeção, seja de preço, de time, né, sobre relevância, sobre desconto. Como nós podemos lidar melhor com as objeções? Perfeito, bora lá. Primeiro ponto, Kleber, para a gente diminuir a quantidade de objeções que acontecem numa venda, primeiro a gente precisa cuidar de outras etapas do método de vendas. Aí a gente entra na objeção. Certifique-se de aprender a fazer um bom diagnóstico. Fazer um bom diagnóstico, levantar as necessidades do cliente, porque no momento que o cliente está falando para você por que ele quer aquele produto, por que ele precisa daquilo, quais os objetivos que ele tem, quais desafios que ele tem, você vai conhecendo esse cliente, entende todos os insumos que você precisa para construir uma boa proposta de valor. Esse é o primeiro ponto, só que tem uma outra coisa que acontece psicologicamente na negociação também.
No momento que ele está verbalizando isso para você, você está conhecendo ele, mas ele também está se conhecendo. Vai aumentando a necessidade que ele tem pelo que você vende, porque ele está verbalizando isso. Ele pode ter pensado isso, mas agora ele está verbalizando. Então, do ponto de vista de decisão, ele vai estar mais pronto para poder decidir, porque ele verbalizou aquilo. Com essas informações, eu vou construir uma boa proposta de valor. E no momento de construir uma boa proposta de valor, ou seja, são os meus argumentos que eu vou utilizar para te falar que eu sou a melhor solução para os problemas que você trouxe para mim. Esses argumentos têm que ter essa intencionalidade que você trouxe. Eu tenho que escolher as palavras com a intenção adequada. Qual que é o sentimento que eu quero gerar nesse cliente? Porque as pessoas, elas compram por motivos emocionais e justificam com a razão. Sim. E quando isso acontece, eu crio uma proposta de valor melhor para o meu cliente, mas isso não foge da situação que vai se apresentar, que são as objeções. Porque, como você disse, os dois lados estão tentando defender o seu, né? O cliente está tentando defender o lado dele. E, principalmente, as pessoas, elas querem sair de uma negociação, principalmente no Brasil, elas querem sair de uma negociação com a sensação de que elas ganharam de você. É normal numa negociação a pessoa querer ter essa sensação de que assim, eu consegui tudo que eu podia com o Kleber. Assim, se ele pudesse fazer mais desconto, ele faria. Eu consegui tirar no osso. Tem muita gente que é assim. Outras pessoas nem tanto. Tem gente que não gosta de negociar, não consegue até. Mas a negociação ela vai fazer parte do game. Sim, não tem jeito. Você tem que estar pronto para isso. O melhor dos mundos era não precisar negociar, né? Exato. Você entrar na guerra sem sangrar. Seria o melhor cenário. Exato. Mas como diria o Lázaro do Carmo lá, ele cita uma frase do Marco Aurélio, do imperador Marco Aurélio, ele fala: o mundo tá mais pra guerra do que pra dança. Então vai ser guerra, amigo. A negociação, o pau vai quebrar. E aí, no momento que o pau quebra, o que é a estrutura que eu recomendo para você conseguir reverter melhor as objeções, Kleber? A primeira coisa é você ter na sua cabeça de que se a objeção surgiu, é porque o cliente ele ainda está disposto a comprar de você. Ele deu um sinal de compra. Ele deu um sinal. Ele deu um sinal de que ele está... Não necessariamente um sinal de compra, porque não necessariamente a gente resolveu todos os problemas que precisavam ser resolvidos. Eu gosto de ver a objeção como um sinal amarelo. Ele não é um sinal vermelho. Se você não resolver, vai virar um sinal vermelho, mas dá pra gente resolver e fazer esse semáforo ficar verde. Então, enxergando ela como um sinal amarelo, de que o cliente ele ainda quer comprar, porque ele poderia só falar para você, beleza, vou ver e te aviso. Né? Que, inclusive, pode ser uma objeção também, vista como uma objeção. E sumir de você depois. Ele poderia fazer isso. Ou te falar um não direto. Cara, para mim não vai me atender, realmente é não, obrigado. Não, mas veja bem, não, é não. Ele poderia se posicionar dessa forma. Ele escolhe trazer a verdade para você. Cara, nesse ponto aqui, não está me atendendo. Só que talvez seja uma meia-verdade. Porque algumas vezes, no tá caro, o cliente tem até condição de pagar, ele sabe que vale aquilo, mas ele vai tentar obter uma melhor negociação e vai te contar um monte de mentirinha. Então tem gente que vai mentir para poder negociar melhor. Tem gente que vai falar que está apertado, não estando. Tem gente que vai falar que a empresa não tem orçamento mesmo tendo. Tem gente que vai mentir. Então a melhor coisa que você faz nesse momento é respirar e tratar a situação com calma. Vendedores e profissionais, de uma forma geral, não conseguem falar sobre dinheiro de forma natural e calma. Então a gente tem que aprender a falar sobre dinheiro. Eu acho que a minha experiência... Né? Tranquilamente. Vou apresentar a proposta, custa tanto e é isso. E é isso. A gente tem medo por duas coisas. Eu acho que a experiência que mais me ajudou a falar sobre dinheiro com mais naturalidade foi trabalhar com cobrança. Porque quando você está cobrando algo que já foi vendido, então já venderam, e a nossa conversa vai ser só sobre dinheiro, inclusive uma conversa que você não vai gostar muito, porque eu vou colocar juros nesse negócio aqui. Então, você aprende a lidar com isso. Exato, vai aumentar o que você precisa pagar. Então, era o que tinha e eu tinha que lidar com isso. E eu acho que isso me blindou um pouco esse medo. Só que tem um ponto que prejudica muitos vendedores, já me prejudicaram, muitas pessoas que estão na negociação, é pensar com o nosso bolso. Principalmente quem vende produtos de ticket mais alto, produtos de luxo. A pessoa, muitas vezes, ela está vendendo aquilo, mas ela não tem acesso àquilo no estilo e padrão de vida que ela tem. E por ela não ter aquele acesso, ela acaba por... Ele mesmo coloca uma objeção. Exato, ele coloca uma objeção mental de que a pessoa não vai ter condição de pagar. Então, o primeiro ponto é falar sobre o seu preço com calma e naturalidade. Sem ficar mentalizando, nossa, será que o cliente vai achar caro? Será que... E fazer uma pausa. Fique em silêncio depois que você trouxer seu preço. Kleber, com tudo isso que a gente conversou, a proposta para você vai ficar R$18 mil e isso você pode me pagar no Pix ou no cartão de crédito. Silêncio.
Porque tudo que vier depois daquele momento podem ser objeções ou pode ser, beleza, vou querer no cartão. Dá para você parcelar em 2 para mim? 2 dá, tranquilo, parcelar em 2 de 9 aqui para você. Beleza, tá fechado. Agora pode ser que venha a objeção. Aí a estrutura ideal para você poder reverter uma objeção, Kleber, é você reconhecer, resolver e passar a bola para o cliente. Por quê? Vou explicar essa estrutura. Primeiro, eu reconheço a objeção. Kleber, eu entendo que você pensa dessa forma, até porque é muito comum. Muitos dos nossos clientes enxergam como algo que é um valor alto. Se você falou alto, eu vou repetir a palavra alto. Se você falou caro, eu vou repetir a palavra caro. Até faz sentido aquilo que você falou, né? Exatamente. Eu vou amortecer reconhecendo. Porque eu não posso entrar em embate imediato com o cliente. Certo. Só que muitos dos nossos clientes, depois de conhecerem melhor como que a gente trabalha, eles acham o nosso preço justificável. Eles entendem o porquê que a gente cobra esse preço. Aí eu vou resolver agora. O que eu vou resolver? Eu vou escolher a minha linha de argumentação que faz sentido com toda a conversa que a gente teve até agora. E aí eu posso te falar coisas do tipo, quando você trouxe para mim, Kleber, que precisa resolver esse problema, resolver esse outro problema, resolver isso, e que precisa chegar nesse objetivo até X tempo, por conta de tudo isso a gente construiu essa oferta dessa forma. E essa oferta você resgata aquilo que você fez lá na qualificação. Exatamente. E essa oferta que eu fiz para você, você sair de X para Y resolvendo esse problema aqui. E é por isso que a gente cobra esse valor. Agora, Kleber, o quanto vale para você ter a segurança de estar do lado de uma empresa que vai resolver tudo isso para você com clareza e eficiência, ou você ir para uma outra empresa que, por cobrar mais barato, não necessariamente você tem essa segurança de que vai te ajudar completamente e vai resolver todos os problemas que você tem. O quanto vale a paz disso? E aí eu te pergunto no final, que aí entra no passar a bola no final. E aí eu te pergunto, Kleber, diante de todas as informações que a gente recapitulou e tudo que a gente conversou, você prefere pela insegurança de escolher uma empresa que não necessariamente é capacitada para isso, ou você prefere que a gente siga com o que a gente te ofereceu e a gente avance com a nossa proposta? Passar a bola no final é sempre reverter a objeção terminando com uma pergunta. O vendedor é danado para querer reverter a objeção lacrando no final. Ele termina afirmando. Parece que desce até aquele óculosinho do Thug Life, assim, quem é teu agora eu meti um argumento na cabeça dele que foi pancada. E não é a melhor forma. A melhor forma é você reverter finalizando com uma pergunta. Agora, a primeira coisa que eu preciso fazer para reverter... Ele precisa raciocinar, ele precisa pensar para refletir. Pensar, exato. E você vai colocando informações dentro da estrutura. A primeira coisa que eu preciso fazer é aprender essa estrutura e treinar ela. Eu vou reconhecer, resolver e vou passar a bola no final. Agora, quando surge a objeção, qual que é a primeira etapa que eu preciso? Clarificar, porque nem sempre a objeção vem muito clara pra gente. Então eu preciso devolver em forma de pergunta. Quando você fala pra mim, tá caro, eu preciso entender contigo primeiro, falar, Kleber... Por quê? Tá caro, Kleber? Aí você normalmente vai se justificar. Mas talvez você não se justifique. Você fala, tá caro. Eu falo, Kleber, quando você diz tá caro, o que exatamente você está levando em consideração? Você poderia me explicar um pouco melhor? Aí o Kleber vai clarificar para mim. Ele vai falar se ele olhou um concorrente que era mais barato, se ele não enxergou o valor agregado. Porque muitas vezes ele olhou um concorrente antes, ele ancorou um valor e o seu valor está superior ao que ele tem ali como referência principal, né? Exatamente. Às vezes pode ser em relação a time, como você disse. Por exemplo, o seu processo de branding, construção de marca, existem etapas muito claras que você já apresenta para o cliente no momento que você está apresentando a proposta e que cada uma leva uma quantidade de dias. E não tem como você acelerar demais isso. Não dá para você fazer em 2 dias. Existe uma maturação para aquilo acontecer da melhor forma. E talvez a objeção do cliente seja sobre aquilo. No momento que ele traz, não, porque eu achei muito demorado. Antes de sair argumentando igual doido, é melhor eu devolver em forma de pergunta. Kleber, quando você disse que achou muito demorado, você disse isso baseado em quê? Assim, o que exatamente você está levando em consideração? Você poderia me explicar melhor? Aí você vai explicar melhor para mim o que você pensou sobre essa questão do tempo ali. Na hora que você explica, talvez eu perceba que teve só uma parte aqui que você entendeu errado e que do jeito que tá, já te atende. Sim. Você só entendeu errado. Aí eu vou reverter a objeção, vou reconhecer, resolver e passar a bola no final. Então essa estrutura é a melhor para resolver objeções. E por último, cara, lembra sempre do mantra, mantenha a calma o tempo todo quando existir objeção, mantenha a calma, porque as pessoas costumam titubear, dar uma gaguejada. Isso já transmite uma insegurança, né? Exato. Aí a dica final, Kleber, para fazer isso de forma profissional separe
um período de umas 2, 3 semanas em que você está atendendo o seu cliente e a cada objeção que acontecer em qualquer atendimento, anota num papel ou numa planilha, anota todas as objeções. Na hora, você resolve do jeito que você dá conta. Do jeito que você deu conta, você resolveu. Você vai perceber que tudo que apareceu em 3 semanas, algumas costumam se repetir. Prioriza as que mais se repetiram, porque essa é a objeção que mais acontece. E aí, cria essa ordem de priorização, para um tempo, separa umas 2 horas do seu tempo e vai raciocinar qual que é a melhor resposta para essa pergunta aqui, para essa objeção. E treine fazer aquilo bem feito para ficar na ponta da língua. As pessoas sempre vão ter objeção de preço quando vão comprar do IPOG. Por quê? Nós não queremos ser o mais barato e nunca seremos. Na verdade, a gente quer ser mais caro. Se a gente puder, a gente vai subir o preço. Por quê? Porque eu gero riqueza para você quando você está lá. Você é um profissional, eu trago resultado para o profissional. E outra coisa, eu trazer gente como você para dentro de uma sala de aula, você quer receber bem por aquilo. E para eu te pagar bem, eu tenho que estar cobrando bem. Porque senão eu vou contratar um professor que vai montar uma aula baseada num livro que ele leu e nunca aplicou na vida. Você tem a cara cheia de cicatriz do dia a dia fazendo branding para um monte de empresa. Quando você for ensinar um aluno e ele tiver uma dúvida cabulosa, você sabe responder. E a que você não sabe, você sabe buscar a solução para ela. Eu falo que uma das maravilhas que o IPOG proporciona para a gente é, eu posso até não saber, mas eu sei quem sabe, parceiro. Sim. Eu sei buscar quem sabe. Quantas vezes eu te ligo por conta de alguma coisa, Kleber, tá o problema aqui, que jeito que eu resolvo? Ligo pro Carlos direto também. Ô, Carlos, eu tô com situação assim, que jeito que eu resolvo? Ligo pro Nivaldo, eu tô com uma empresa aqui na parte de processo, que jeito você acha que faz isso e aquilo? Então, você ter acesso é mais importante até do que você saber. É verdade. É mais importante até, porque não necessariamente você precisa ser a melhor pessoa para solucionar aquilo, mas você tem acesso. Então, no momento que surgem objeções, você ter acesso a pessoas que podem te ajudar a trabalhar aquilo é crucial. Então, lista todas as objeções. Se precisa de ajuda, busca alguém que pode te ajudar a resolver aquilo, mas depois que está com tudo listado, vai detalhar cada uma delas, porque elas vão repetir. E quando ela repetir, se você estiver mais preparado, você vai reverter mais facilmente. Perfeito. Um ponto importante também, pensando nesse contexto da objeção, Adriano, principalmente aqueles vendedores que fazem uma venda consultiva, eles chegam em um momento, principalmente nesse processo de qualificação de cliente, que muitas vezes nem avança para a etapa de proposta, negociação e fechamento, que é uma pergunta-chave de entender o quanto o cliente pode investir naquela solução, o budget, né? Sim. E para os nossos ouvintes, muita gente tem medo de fazer essa pergunta quando está em contato com o cliente, né? Ou, de fato, quanto ele pode investir nessa solução ou na solução que ele estava querendo investir, ou quanto ele imaginava, de fato, investir naquele negócio, naquela venda. Quais são as perguntas ou o que você tem de dicas para dar para os nossos ouvintes de como fazer essa pergunta de uma maneira clara, assertiva, sem soar uma pergunta invasiva? Eu acho que o primeiro ponto é não ter receio de soar invasivo. Sim. Porque você tem a oportunidade de pedir desculpa se a pessoa se sentir que foi invasivo. Você fala, cara, desculpa, mas não foi minha intenção. É porque a gente está negociando aqui e faz parte da proposta que eu vou te montar, conversar sobre isso. Mas existem formas de se perguntar isso de um jeito melhor, para não soar tão invasivo. O contexto é o que determina que não vai soar invasivo. Você tem que criar o contexto adequado para fazer a pergunta. E aí, por que tem esse tipo de pergunta? Igual você comentou, budget, né? Existem metodologias de qualificação, e uma delas é a BUNT, né? Onde o B de BUNT significa budget, que é verificar se a pessoa tem um orçamento. Para algumas empresas isso é crucial. Como que eu vou montar um projeto de consultoria sem entender o orçamento? Aí eu crio uma solução astronômica para um cliente que tinha um orçamento para comprar, que sei lá, era de R$2.000 o orçamento do cara. E aí eu criei uma solução para ele que é de 40. Está muito longe do orçamento que ele tinha. E você perdeu um tempo danado montando aquela solução. Então te encurta tempo. Para empresas que têm esse perfil de um processo personalizado, de montar uma proposta adequada, é importante ter essa pergunta, é crucial. Outros negócios não precisa tanto de entender o orçamento da pessoa antes. Produtos mais triviais, de ticket mais baixo, não vai fazer muito sentido. Sim. Mas a depender do ticket que você trabalha, é crucial entender isso. E aí, como que eu faço isso? Quando você estiver conduzindo a sua conversa de vendas, eu fiz a abordagem inicial, emendei com o diagnóstico ali e comecei a fazer as perguntas. Kleber, me fala um pouco do seu objetivo, por que exatamente você está querendo resolver esse problema na empresa? Aí eu vou entender seus desafios, entender as dificuldades, e aí vai chegar um momento que eu vou te fazer a seguinte pergunta. Kleber, eu entendi
os principais desafios e vou resumir aqui para ver se eu captei tudo. Você confirma para mim se é isso mesmo. O que você está precisando você precisa implementar um sistema de metas. Hoje você não tem um sistema de comissionamento que você acredita que é o adequado, a gente precisa rever seu sistema de comissionamento. Você também precisa disso, você precisa daquilo outro, você precisa daquilo outro, você precisa daquilo outro. E você quer atingir tal objetivo no próximo ciclo aqui, então até final de 2026 você quer aumentar em 23% seu faturamento. É isso mesmo? Entendi corretamente? Entendi. É isso mesmo, Adriano, confirma. Perfeito, Kleber, de tudo isso. Ou não, não, tem um outro ponto, não é isso não, você entendeu errado. Aí a gente vai conversar sobre o que eu entendi. Mas uma vez que está entendido e está com os pingos nos is, é muito mais fácil eu emendar com essa pergunta. Eu falo, Kleber, com tudo que a gente passou, então eu entendi muito bem e eu vou desenhar aqui como que a gente vai te ajudar. Mas antes da gente avançar, eu queria entender algo. O que você pensou do ponto de vista de investimento para solucionar isso? É uma pergunta super leve e está contextualizada com tudo, porque eu acabei de recapitular todos os pontos. Foi uma trilha que eu construí. Então, o que você pensou do ponto de vista de investimento para solucionar isso? A pessoa vai tentar desviar normalmente dessa pergunta. Sim. A maioria dos casos, não pensei no investimento, não. Eu não tenho ideia. Eu não tenho nem ideia e tudo. Essa é a primeira pessoa que eu estou conversando. Exato, pode surgir isso. Aí, no momento que surge isso, você fala, olha, existem diversas soluções no mercado de investimentos baixíssimos, só que vai exigir muito esforço seu, ou talvez você não vai conseguir trazer uma empresa tão competente, assim como existem investimentos altíssimos para resolver o mesmo problema. É importante a gente entender um pouco do seu orçamento para que eu possa trazer uma solução que seja mais adequada para você. Mesmo que você não tinha imaginado esse investimento, o que você pensa do ponto de vista de orçamento que poderia ser direcionado para isso? Então, eu repeti a pergunta só de um jeito diferente e contextualizei de novo. Então, seria uma sequência isso. O que você tem de orçamento para solucionar isso? Um outro ponto importante também, que eu considero legal de você ter um portfólio de produtos e serviços, né, Adriano? Por exemplo, eu tenho 5 mil reais. Não, eu tenho uma solução de 5 mil reais. O que é? Talvez é uma mentoria, né? É um ponto mais enxuto, né? Que você pode solucionar devido ao problema daquele cliente, dentro da ideia que ele imaginou. Então você pode também oferecer para ele alguns leques de opções. Né? Perfeito. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer nessa etapa de qualificação é justamente fazer um processo de ancoragem. Eu digo assim, olha, em média, empresas do mesmo porte que você, que a gente já atende há algum tempo, elas investem de 7 mil até 15 mil reais nessas soluções. Esses valores estão dentro da sua realidade, está dentro desse contexto, então eu faço ali um processo de ancoragem para ele entender, de 7 eu acho que está dentro do perfil, né? Mas para 15, às vezes a gente precisaria avaliar, né? Entender o que vocês vão de fato entregar dentro desse sentido. Então eu uso um gatilho de ancoragem que também ajuda o cliente a ter uma percepção de valor também sobre o que ele pode investir. Eu gosto muito, Kleber, dá super certo. E a última sugestão que eu ia dar você pode também fazer uma pergunta mais direta. E aí, que jeito que seria essa pergunta e para quando que eu utilizaria ela? Quando você não tem essa diversidade de personalização da entrega, porque, por exemplo, um produto quando eu, como empresa de consultoria, eu posso ter um produto em que eu faço por você e isso vai custar mais caro. Eu posso ter um produto em que eu te acompanho e te trago insights e isso vai custar um pouco mais barato. Certo. E eu posso ter um produto que eu apenas faço um diagnóstico e te entrego o caminho do que seria o plano de ação e você vai aprender isso sem acompanhamento nenhum e vai implantar do jeito que você quiser. E aí pode ser mais barato ainda. Eu só abri sua cabeça para várias coisas que você não tinha enxergado do seu negócio. Te sensibiliza e te trago lá um plano de ação, só que você vai executar aquilo e vai aprender com o chat GPT ou fazer curso ou alguma coisa para você poder conseguir executar aquilo. Porque você não vai ter acesso a mim mais para te falar algo porque eu não estou recebendo para aquilo. Né? Então, são 3 níveis de solução, aí eu posso personalizar. Só que existem negócios que não dá para você ter esse nível de solução. Por exemplo, se eu tenho uma ferramenta de CRM, ela custa X mil reais. E não tem como, eu não faço mais barato, eu não te entrego menos módulos. Existem alguns sistemas que são assim, por módulos, né? Mas um CRM normalmente é aquilo.
as funcionalidades estão ali, esse é o plano. No máximo, você tem um plano que tem um nível de funcionalidades e um outro que tem um nível muito maior de funcionalidades e custa um pouco mais caro. Mas o básico já é um investimento considerável. E aí não tem como eu fugir daquilo, é o mínimo, né? Então, o que é a pergunta que eu considero importante para quem tem esse modelo de negócio, em que a proposta ela já é meio que limitada àquele preço ali? Faça uma pergunta direta para o seu cliente assim: Kleber, vocês estão organizados e dispostos, assim, com tudo isso que a gente conversou, vocês estão organizados e dispostos a investir entre 30 e 50 mil reais, entre 40 e 50, entre 60 e 70 mil reais com o meu software de CRM, com um software de CRM por ano, entre 50 e 60 mil reais com a empresa XPTW por ano? Então, você trazer isso ajuda a nivelar a expectativa no momento. É o que você trouxe da questão da ancoragem. A pessoa pode trazer para você nesse momento: não, eu não tenho esse orçamento, não. Aí eu venho com as outras perguntas. Quando você procurou uma solução como essa, o que você imaginou que seria o orçamento? Só para eu entender o que era a sua expectativa. Ah, não, eu nem imaginei e tudo, mas eu não imaginava que fosse custar isso. Aí já entra na questão de negociação. Uhum. Se você quiser aprender a negociar melhor, você pode procurar o curso do Hipócrita com o Adriano, que aí você vai aprender um pouco disso lá. Vai aprender bastante. Mas aqui para o podcast, eu acho que já está de bom tamanho esses pontos assim, você entender que objeção eu reverto daquele jeito, com aquela estrutura. Se você está aqui e não pegou certinho como que reverte a objeção, volta um pouco aí no episódio que você vai pegar essa parte. E na hora de fazer pergunta qualificatória sobre estar disposto a pagar tal preço, tem essa estrutura. Ou eu pergunto aberto, ou eu já pergunto fechado, ou eu ancoro. Normalmente as empresas investem entre X e X mil reais. Isso está dentro da realidade de vocês, que aí você está ancorando. E é uma estratégia muito boa. Perfeito. Pensando um pouco nessa característica, porque a gente percebe, Adriano, que de fato, vendas, você adquire essas habilidades ao longo do tempo para se tornar um bom vendedor, né? Perfeito. Para você, quais são as principais características de um vendedor de alto nível? Aquele que performa muito bem, que tem a característica de sempre bater meta, obter resultados. Quais são as skills ou quais são as habilidades que você considera super importante para que de fato você se torne um super vendedor? Perfeito. Eu gravei um episódio um tempo atrás, num podcast, onde eu falei das 10 habilidades do vendedor do futuro. Então, tem 10 habilidades que eu vejo como centrais. Assim, deixa eu até pegar essas habilidades aqui para a gente comentar brevemente, para ser mais objetivo. São habilidades, Kleber, que todo excelente profissional ele tem ela em algum nível. Para alguns negócios, vai ser necessário uma profundidade maior, em algumas, em outras menos. Perfeito. Então, vai depender de cada negócio. Mas isso aqui são habilidades de todo profissional que quer trabalhar com vendas ou, mesmo não entendendo, se vendo como vendedor, quer aumentar as vendas do seu negócio, como um médico, um contador. Escutativa, cara, primeiro. Escutativa, você precisa ouvir para entender, não para responder. Você precisa aprender a decodificar o cliente, o que ele está trazendo para você nas entrelinhas. E quanto mais você faz isso, melhor você fica. Vende mais quem ouve mais. Muito mais. Vendas é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Você fala o que é necessário diante do que você ouviu. Então essa é uma habilidade principal, assim, você conseguir transformar a escuta em perguntas estratégicas. O segundo ponto é empatia estratégica. Você primeiro compreender para depois ser compreendido. Então está relacionado à escuta, você só consegue ser empático quando você escuta. Então é uma continuidade disso, né? Então a empatia é você buscar aprender sobre rapport, sobre criar confiança, e não tem nada a ver com aquele negócio que a gente vê gente ensinando na internet sobre rapport, de que a técnica do espelhamento, quando a pessoa cruzar os braços, você cruza. Não, se ele está de braço cruzado, ele está fechado para você e não vai te ouvir. Amigo, eu não perco uma oportunidade de escorar e cruzar um braço. Significa que eu estou fechado para tudo na minha vida? Moço, eu no boteco conversando com meus amigos, eu sou desse jeito. É o ambiente mais seguro do mundo para mim e eu estou assim. Por que eu estou fechado? Não tem nada a ver. Então, nem sempre isso é verdade. E eu nunca vi ninguém vender porque na hora que você cruzou a perna, eu cruzei também. Nunca vi ninguém fazer isso. Então não caia nessas balelas. Empatia estratégica é: eu vou modular a velocidade da minha fala, porque você fala mais devagar, eu vou falar mais devagar. Eu vou modular o volume, se você fala mais alto, eu vou buscar falar um pouco mais alto. Porque quem fala devagar dá sono em quem fala rápido.
E quem fala rápido dá dor de cabeça em quem fala devagar. Então, quem que vai determinar o volume desse negócio aqui e a velocidade desse negócio? O cliente. Eu me modulo para ele. O terceiro ponto é comunicação de valor. Você precisa aprender a comunicar com alto valor agregado. Você precisa aprender a escolher as palavras estratégicas. O poder das palavras. Uma palavra dita da forma, uma frase dita com as palavras corretas, ela muda completamente o sentido da frase. Então, tem um vídeo que eu passo na minha aula, quando a gente vai falar de proposta de valor, que tem um ceguinho pedindo dinheiro na rua. E esse ceguinho tá com uma plaquinha assim: sou cego, por favor, me ajude. E aí passa uma pessoa, vai lá e muda na plaquinha para ele lá, e ele muda a frase, começa a chegar um monte de dinheiro, aí de repente chega ela passa de novo, ele passa a mão no sapato dela, identifica que era ela, e pergunta para ela: o que você mudou aqui, o que você escreveu, porque choveu dinheiro agora ajudando ele. Ela tinha escrito assim: é um lindo dia e eu não posso vê-lo. A mesma coisa dita de uma forma que ativou o emocional de todo mundo que estava passando ali. Então, a mesma coisa dita de forma diferente vai te trazer resultados diferentes. As pessoas vão comprar por motivos emocionais e justificar com a razão. Busque palavras que ativam o emocional do seu cliente. Então, uma comunicação de valor. Traduzir benefícios numa linguagem que o cliente entende. Potencializar os benefícios. Potencializar. Não é sobre conversar sobre características, é sobre conversar sobre benefícios. Gestão do tempo e produtividade, cara. É crucial, porque o vendedor ele pode ser muito bom fazendo o que ele faz, mas se ele não gerenciar o seu tempo para conseguir fazer na escala que deveria, ele não vai conseguir ter os melhores resultados. Um vendedor de alta performance, ele cuida da sua gestão do tempo. E padrão de fábrica, pessoas que costumam ter uma certa aptidão para trabalhar com vendas, elas tendem a ser desorganizadas. E voltando só um ponto, a gente falou sobre não existe essa questão de vendedor nasceu para isso e tudo, ele se transforma e ele estuda, mas existem pessoas que vão ter uma aptidão a trabalhar com vendas de forma que ela aprende vendas mais rapidamente que o outro não. A gente tem habilidades natas para tudo. Por exemplo, eu sou péssimo com instrumentos, apesar de que eu gostaria de poder tocar um violão. Eu gosto, mas eu não sou muito bom nisso. Eu vou ter que treinar muito mais do que alguém que é bom nisso, que tem uma certa aptidão para instrumento. Não quer dizer que eu não vou ser capaz de tocar, quer dizer que eu vou ter mais dificuldade. Então, do ponto de vista de gestão do tempo e produtividade, o vendedor, aquele caricato, ele normalmente não tem essa habilidade. E aí, se ele quer ter mais resultados em vendas, ele precisa se desenvolver nela. Gestão do tempo e ferramenta de produtividade. Saber organizar a sua agenda, saber ter listas de tarefas, saber priorizar o que é mais importante. E vendedor, por ser um profissional que costuma ser mais criativo, ele costuma pular de galho em galho em projetos e acabar não terminando aquilo que ele começa. Então, cria o hábito de terminar o que você começa e de se organizar. O quinto ponto é ter uma capacidade analítica, saber olhar para dados e indicadores e traduzir o que eles dizem sobre você e sobre o negócio. Como que está a minha taxa de conversão? Onde que eu posso atuar para melhorar a minha taxa de conversão? Qual etapa do funil eu posso aperfeiçoar, melhorar? Perfeito. E quantos negócios eu preciso ir atrás para eu poder bater minha meta? Como que eu traduzo essa meta em números e como que eu traduzo essa meta em ações práticas que vão me fazer atingir esses números? Então, ter uma capacidade analítica para poder criar planos de ação que sejam contundentes com os dados é importante, porque o placar não mente, Kleber. Você pode não ter gostado do número que está nele, mas aquela é a verdade. O placar não mente. O que vai ditar o que vai ditar o futuro é o que você faz a partir dos dados que você analisou. O time pode ter jogado bem, mas se ele perdeu, o placar não mente. O placar mostra. Exatamente. Então, a gente analisar os dados e melhorar a partir desses dados. Uso inteligente de tecnologia, né? Uso inteligente da inteligência artificial, do CRM, de softwares que te dão suporte, de automações que pode facilitar o seu trabalho, que isso, inclusive, vai impactar na sua habilidade de gestão do tempo e produtividade, que a gente falou agora há pouco. Então, a sexta habilidade é o uso inteligente de tecnologia e de CRM. Hoje, é a inteligência artificial. No passado, foi e-mail, WhatsApp. E vai mudar, no futuro vai ter outra coisa também. Então, inteligência artificial, como que eu vou usar para poder proporcionar um resultado melhor, mas ferramentas como um todo. O uso de um CRM do jeito adequado, o uso de ferramentas de automação, o uso de fluxos de trabalho que facilitem. Então, organizar a partir da tecnologia é crucial. Disciplina de prospecção.
Você ter a disciplina de prospecção, aquela hora a gente deu algumas dicas de prospecção, falei de alguns dos quadrantes, e o quarto quadrante, que eu acabei não trazendo os pontos, é o quadrante para você prospectar clientes que são frios. E para eu prospectar clientes frios, eu preciso definir um perfil de cliente ideal muito claro, porque senão eu vou dar muito murro em ponta de faca. Sim. Isso vai diminuir a quantidade de nãos que eu vou ter. Bater na porta de quem não quer comprar. Exato. E mais importante, e quem não pode, né, comprar também. Exatamente. Mais importante do que abordar o cliente é abordar o cliente certo. Então, aprender a abordar é importante. Mas você precisa também saber que você está conversando com a pessoa certa. Então, definir o perfil de cliente ideal, trabalhar a criação de listas para atingir esse cliente ideal ou de rotas para visita, o que é que seja, as campanhas que você vai fazer para poder atrair esse público, mas manter a disciplina nessa prospecção, porque você vai precisar fazer muito e precisa de uma rotina diária para isso, porque senão você acaba por não realizar. Negociação baseada em confiança. As pessoas elas querem comprar com quem é de verdade. E por quererem comprar com quem é de verdade, eu preciso não mentir, não omitir, trabalhar com clareza, com calma, com objetividade na minha comunicação, mas ao mesmo tempo tendo a empatia de acolher quando vem uma objeção, de entender o lado do cliente, além de explicar o meu. A negociação ela tem que ser ganha-ganha, senão você perde a confiança. Quando eu negocio para passar a perna, não vai rolar. Quem faz isso não é vendedor, é golpista. Né? A nona habilidade é aprendizado contínuo. Todo vendedor ele não vai saber tudo sobre todas as coisas. Ele tem que estar em constante aprendizado. E mais do que isso... Tem uma rotina de aprendizado, de estudos, né? De estudo, sim. E mais do que isso, de aprender o novo, de aprender o que eu já sabia fazer bem, de novo. Sim. Porque vai passando o tempo e você vai perdendo certas habilidades ali. Sim. Tem coisas que você começa a fazer mais e para de fazer o que já dava certo. Aí de vez em quando você tem que voltar naquilo. Aprender de novo, estudar de novo. Pô, eu ensino vendas desde 2009. Vamos pegar 2010, que é quando eu comecei a dar mais treinamento para os vendedores. Então tem 15 anos que eu ensino vendas. E trabalho com vendas há mais de 20 anos praticamente que eu trabalho com vendas. Eu volta e meia estou estudando vendas. Volta e meia não, eu sempre estou estudando vendas. Porque para eu criar um conteúdo eu gosto de estudar aquele ponto que eu vou criar antes e tudo. Eu estou estudando vendas o tempo todo. Então eu ensino vendas há 15 anos e continuo aprendendo até hoje. Por que você que está querendo vender aí, melhorar o seu resultado, não vai estudar? Então, o aprendizado contínuo é crucial. E por último, cara, a autoliderança e mentalidade de crescimento. A autorresponsabilidade. Você é responsável pelos seus resultados. Você é o protagonista da sua carreira. Ninguém é responsável por colocar dinheiro no seu bolso. Ah, eu não gosto de livro de autoajuda, não sei o quê, cursos de autoajuda, isso é papo de coach, não sei o que lá. Para começar... muitas vezes são livros de desenvolvimento humano, não é livro de autoajuda, mas vamos colocar que seja autoajuda. O que você pode fazer na sua vida melhor do que se autoajudar? Sim. Então, meu amigo, vai aprender sobre comportamento humano, sobre como funciona a sua cabeça, sobre como você pode ter mais perseverança. O livro Garra, da Angela Duckworth, é uma aula sobre perseverança, sobre persistência, sobre perseverar diante de desafios. O livro Mindset, da Carol Dweck, PhD. Eu não gosto desse nome Mindset. Cara, você pode gostar ou não gostar. Vou falar palavrão. Foda-se. Mude para mentalidade, né? Mude para mentalidade. Foda-se o que você acha disso aí. Você pode gostar ou não gostar. O ponto ela é muito mais inteligente do que eu, do que o Kleber e do que você que está nos ouvindo. Tá? É o mínimo que você pode esperar, porque ela é uma PhD em psicologia e a pesquisa, tese de doutorado dela se tornou um livro com conteúdo acessível, que é o livro Mindset. E ela fala da mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Então, pessoas que cuidam da sua mentalidade e têm uma mentalidade de crescimento no estilo do que a Carol trouxe ali no livro, elas tendem a ter o crescimento profissional que ela almeja. Então, melhor de tudo isso é que você não tem um mindset fixo ou tem ele de crescimento, você está. Então você pode desenvolver e tudo que pode ser desenvolvido pode ser melhorado ainda mais. Então trabalhar em cima da estrutura que o livro traz pode te fazer crescer. Então esses 2 pontos finalmente é autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade pelos seus resultados e ter uma mentalidade de crescimento. Acho que a gente fecha aí essas 10 habilidades que todo vendedor precisa.
Perfeito. Tem uma frase do Bill Person que ele diz o seguinte: não culpe ninguém, não espere nada, faça alguma coisa. Ou seja... Rapaz, que frase boa, eu não conhecia. É uma frase muito importante que fala justamente sobre isso, né? Que tudo depende de mim. Os resultados, se eles foram positivos, é culpa minha, e se eles foram negativos, também ele é culpa minha. O ambiente, o mundo, o Brasil, a política, não importa. De alguma forma, isso tem a ver comigo, né? E eu acredito sempre que a gente precisa desenvolver essas 3 habilidades. Entender muito do produto, do serviço que você vende. Entender dos métodos e os processos que você falou, que envolve tecnologia, pessoas, gestão. E principalmente entender sobre pessoas, comportamento humano. Porque, afinal de contas, nós estamos falando com pessoas. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Quem vende é uma pessoa e quem compra também é uma pessoa. Não tem B2C, B2B, tem P2P, person to person, é pessoa para pessoa. Sim. Sabe? Não existe esse negócio, é person to person, sabe? É pessoa para pessoa sempre. Do outro lado tem um negócio? Tem. Tocado por uma pessoa. Ainda não temos IA tocando negócio. Exatamente. E mesmo se for IA, alguém inventou essa IA. Uma pessoa pensou sobre aquilo, né? Então, acho que é importante a gente entender esses pilares, né? E o assunto de vendas, ele é muito rico, né? Ele é maravilhoso a gente falar sobre vendas, né? Então, dava pra gente ficar aí 3 horas... Podia falar 3 horas só sobre comportamento em vendas. Comportamento humano, otimismo, entusiasmo, tudo. A gente poderia ter muitos assuntos, mas a gente pode ter um outro episódio para falar sobre... Vamos ter um outro, então. Sobre esses pontos aí. Adriano, para o nosso momento final, a gente tem aqui um momento papo reto. Qual é a frase que você quer deixar aí para os nossos ouvintes? Bora. Vou deixar 2 frases minhas. É através de perguntas inteligentes que você vai atrair respostas interessantes. E isso exige treino. Você não vai fazer as melhores perguntas do mundo, cara, de primeira. Você tem que treinar para fazer um bom diagnóstico. E isso vale até para o ChatGPT. O ChatGPT nunca vai te dar a melhor resposta de primeira. Vai exigir um treino seu para poder aprender a perguntar para ele. Fazer um background, né? Exatamente. Então, isso exige treino. E a segunda frase, para mim, é a mais importante. O sucesso em vendas não é sobre o que você vende, mas sobre como você impacta vidas com aquilo que você vende. Perfeito. Uau! Entregamos aqui, então, hoje um importante e excelente episódio sobre vendas, né? Adriano trouxe muitos insights a respeito de como que nós podemos nos comportar, trouxe dicas e insights também a respeito de como nós podemos prospectar clientes e aumentar nossa base, mas principalmente pensando na parte comportamental. Adriano, obrigado pela sua presença. Obrigado você, cara. Foi bom demais. Bom demais. Como bons goianos, episódio bom demais da conta. Obrigado, cara. Tamo junto. Estamos chegando ao fim a mais um episódio do BMV Cast. Hoje nós falamos aí sobre um assunto pontual sobre vendas. Acredito que você recebeu aqui uma aula de insights de como que você pode melhorar e potencializar os seus resultados. Se inscreva no nosso canal, assista os outros episódios e sempre, como nós dissemos aqui, marcas fortes sempre vendem mais.